Você não chegou aqui por acaso. Há uma força que te empurra silenciosamente. Talvez você tenha chamado isso de acaso, de algoritmo, de coincidência, mas no fundo você sente. Há algo mais, algo maior, um chamado sutil, que não vem de fora, mas pulsa dentro de você, como um fio invisível que vibra em ressonância com o que está prestes a ser dito. E se você ouvir até o fim, pode ser que essa vibração mude. Pode ser que hoje, a sua vida se desloque de onde está. Porque há coisas que não precisam de provas, apenas de escuta. E talvez, no silêncio do que vem agora, você escute a si mesmo pela primeira vez em muito tempo. Você tem sentido que há um peso invisível nas costas. Um tipo de cansaço que não passa com sono. Um tipo de nó que não se desata com palavras bonitas. Uma vibração que desce devagar. E quando você percebe, tudo em você está mais lento, mais escuro, mais perdido. Não é só tristeza. É como se a sua alma estivesse emperrada em alguma engrenagem invisível do tempo. Como se por mais que você se mova por fora, por dentro você estivesse imóvel. E essa sensação é insuportável. Porque ela não grita, ela sussurra. Ela aparece no meio de uma reunião, na hora do banho, quando o dia acaba e o quarto se enche de silêncio. Você olha ao redor e tudo parece igual, mas você não é mais o mesmo. E isso te incomoda mais do que qualquer outra coisa. Você se sente preso dentro de si e nem sabe explicar o motivo. Mas precisa haver uma explicação, não é? Talvez você tenha se perguntado, por que isso está acontecendo comigo? Talvez tenha tentado de tudo. Terapia, religião, meditação, fuga, distração, trabalho. Mas mesmo assim, há algo que não se encaixa. Como se a sua vibração estivesse abaixo do tom certo. Como se o mundo tivesse se afastado. Ou pior, como se você tivesse se afastado de si mesmo. George Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas vive como autômatos. Máquinas emocionais que se repetem, reagem, sobrevivem. Ele falava que o ser humano precisa lembrar de si, porque o esquecimento de si é a verdadeira morte, a morte que acontece em vida. E talvez seja isso que esteja te corroendo por dentro. Você se esqueceu de si, mas não por culpa. Ninguém acorda um dia e decide esquecer. É mais sutil, é um afastamento que acontece em silêncio. Você começa a ignorar a voz interior, depois os sinais do corpo, depois a alma. E quando percebe, vive uma vida que não te veste mais, mas continua a vesti-la todos os dias, como uma roupa que já não aquece. Você sorri quando precisa sorrir, trabalha quando precisa trabalhar, interage quando precisa interagir, mas por dentro, algo murchou. Você sente. E não importa quantos elogios recebe, não importa quantos seguidores tem, nem o saldo da conta bancária, existe um ponto cego que nada disso alcança. Uma ferida que não é visível, mas que sangra todas as manhãs. Você vive num corpo que vibra, mas vibra em que frequência? Porque tudo vibra, tudo. A matéria, os sentimentos, os pensamentos. E o mais cruel dessa realidade invisível é que ela é exata. A vida te devolve o que você emite. Como uma estação de rádio, se você sintoniza numa frequência baixa, tudo o que você ouve, vê, sente e atrai é compatível com essa baixa vibração. E não é uma punição, é uma lei. Você sente medo e atrai situações que alimentam esse medo. Você sente raiva e o mundo se torna irritante. Você sente culpa e começa a sabotar o próprio caminho. E no fundo, você sabe que não é o mundo que está contra você. É a sua vibração que atrai aquilo que já existe em você. Mas aí vem a pergunta que começa a cutucar o fundo da alma. Se eu me tornei o que vibro, então quem eu sou agora? Essa pergunta assusta. Porque talvez você tenha se transformado em algo que não reconhece mais. Talvez você tenha se tornado aquilo que um dia jurou que não seria.
Talvez você esteja vivendo uma vida que não foi sonhada por você, mas sim construída por camadas de medo, frustração, sobrevivência, obrigações. E isso pesa mais do que qualquer rotina exaustiva. Porque a dor de se afastar da própria essência é uma das mais silenciosas e letais. Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas está dormindo, mesmo enquanto anda, fala, produz, dormindo por dentro. E viver dormindo é esquecer da própria alma, esquecer que você é mais do que esse corpo cansado, essa mente agitada, essa rotina repetitiva. Você é consciência, você é vibração, você é presença, mas talvez tenha se tornado apenas reflexo. Um reflexo do que os outros esperam, do que a sociedade impõe, do que as feridas passadas programaram em você. E esse reflexo não vibra, ele apenas reage. E aqui está a promessa que faço a você, se tiver coragem de seguir. Há um caminho de volta. Há um modo de despertar. Há uma vibração que pode reativar sua alma adormecida. Mas isso exige uma escolha radical, sair do piloto automático e lembrar-se de si. Porque a sua estagnação não é azar, não é castigo. É um grito silencioso do seu campo vibracional, pedindo mudança, pedindo presença, pedindo verdade. E talvez agora seja o momento de parar de fugir, de se distrair, de adiar. Talvez este seja o momento exato, o único em que você olha para si e pergunta com honestidade brutal: o que eu me tornei? E mais importante, quem eu posso ser? Se aprender a vibrar diferente. Essa resposta só você pode dar. Mas primeiro, você precisa reaprender a escutar, porque a alma não grita, ela sussurra. E ela já está sussurrando agora, no silêncio entre essas palavras. Talvez você não fale sobre isso com ninguém, mas sente que tem algo errado há tempos. Como se a sua energia estivesse sendo sugada, como se o mundo ao redor estivesse mais pesado, mais barulhento, mais ansioso, e você cada vez mais cansado de tentar acompanhar. É como se estivesse sempre em segundo plano, como se todos os dias você vestisse um personagem funcional, responsável, cumpridor de tarefas, mas por dentro algo estivesse se desfazendo em silêncio. E o mais doloroso é que ninguém percebe. A vida seguiu, a tecnologia avançou, as redes sociais se multiplicaram, as pessoas parecem sorrir o tempo todo. Tudo é para ontem. Mas dentro de você, o tempo não está correndo. Ele está parado, preso entre o que você foi e o que ainda não conseguiu se tornar. E essa lacuna pesa. Você acorda, cumpre suas obrigações, responde mensagens, resolve pendências, trabalha, cuida dos outros. Mas quem cuida de você? Talvez você se veja em situações como estas. Está num almoço em família, todos falando ao mesmo tempo, e de repente você sente um vazio no peito. Está entre pessoas conhecidas, mas se sente profundamente só. Ou está dirigindo e uma música antiga toca e algo dentro de você aperta, como se aquela melodia fosse um lembrete de que algo foi perdido. Ou então, à noite, já deitado, com o quarto escuro, sua mente não para. E não é o futuro que te assusta, é o presente que parece irreal. Você olha para os lados e todos parecem ocupados demais para notar que você está tentando se manter inteiro. E o pior, você mesmo já se acostumou com essa ausência. Gurdjieff dizia que o maior erro do homem é acreditar que ele é uno. A verdade é que somos fragmentados. Temos partes em nós que querem crescer, mas outras que só desejam se esconder. Temos partes que sonham com a liberdade, mas também partes que preferem o conforto do conhecido, ainda que esse conhecido doa. Talvez você se identifique com aquela mulher de 52 anos que me escreveu outro dia. Ela disse: "Já criei meus filhos. Meu marido vive no próprio mundo. Me aposentei cedo, tenho casa, saúde, mas estou murchando. Me sinto inútil, me sinto esquecida. Me sinto como uma planta que ninguém mais rega." Ela terminou a mensagem com um sussurro: "É errado eu querer sentir vida dentro de mim de novo?"
Não, minha amiga, não é errado, é humano, é espiritual, é necessário. Ou aquele senhor de 60 anos que disse: passei a vida inteira sendo forte, resolvi tudo, sustentei tudo, não reclamei de nada. Mas agora, quando olho para trás, sinto que me perdi no meio do caminho. Não sei mais o que gosto, não sei mais quem sou. E o mais assustador é que ninguém percebeu. Quantos estão vivendo assim, como árvores secas num campo que já foi fértil? Você não está sozinho nisso. Existe uma geração inteira de pessoas entre os 35 e os 70 anos que foram ensinadas a dar conta, que engoliram a dor, sorriram em silêncio, seguraram o mundo nos braços e agora estão exaustas, não no corpo, mas na alma. E sabe o que acontece com uma alma exausta? Ela para de vibrar. Ela entra em estado de hibernação, continua viva, mas como um rádio desligado. O som ainda existe, mas não está sendo transmitido. E você sente isso, sente que perdeu a música interna, que tudo ficou mais plano, mais monótono, mais repetitivo. Você vai a lugares onde deveria se sentir bem, mas não sente nada. Conversa com pessoas que ama, mas se sente distante. Faz coisas que antes te faziam sorrir, mas agora só servem para preencher tempo. A alma parece ter saído para respirar e você ficou aqui no automático. É por isso que a sua vibração está tão vulnerável, porque ela perdeu a referência. Não é mais você que comanda o que sente, é o mundo que decide. Um comentário negativo derruba seu dia inteiro. Uma notícia ruim te joga num abismo. Uma crítica inocente vira um terremoto. Uma lembrança antiga te paralisa por horas. Você se tornou refém do externo, reativo, frágil. E isso te incomoda mais do que você admite, porque no fundo você sempre soube que tinha mais força, que a sua essência era mais firme, mais profunda, mais sábia. Mas essa parte de você foi se calando aos poucos. Foi ficando para depois, foi sendo esquecida em nome do dar conta, do ser forte, do cumprir papéis. E agora, você sente falta de si. É como se o corpo tivesse envelhecido, mas o espírito estivesse congelado, preso, esperando o seu chamado. A alma não morre, mas adormece, e quando adormece, tudo na vida perde a cor. Gurdjieff falava sobre isso com precisão. Ele dizia que é preciso lembrar de si, mas não de forma teórica, e sim com o corpo, com o sentimento, com a atenção viva. Isso significa resgatar sua própria presença, retomar o comando, lembrar que você não é apenas um aglomerado de hábitos, memórias e obrigações. Você é um campo vibracional único, um ser que emite e absorve, que transforma e é transformado. E enquanto você não entender isso com clareza, continuará sendo moldado pelas frequências do ambiente, por pessoas negativas, por notícias destrutivas, por ambientes secos e rasos. E você sabe, não foi para isso que nasceu. Você sente, mesmo sem palavras, que existe algo mais profundo esperando por você. Uma presença, uma energia, uma clareza. Mas para acessar isso, você precisa romper o ciclo de repetição. Precisa deixar de ser apenas um eco dos outros. Precisa parar de sobreviver e começar a vibrar de novo. Porque só vibra quem está vivo por dentro. Só vibra quem decide se reconectar com o que pulsa além da aparência. Só vibra quem tem coragem de silenciar o mundo e ouvir a si mesmo. E talvez esse seja o maior gesto de amor próprio de 2025. Desligar o ruído de fora para escutar o que restou aqui dentro. Então, antes de seguir, pare por um instante. Respire fundo. E se pergunte com coragem: quem sou eu, sem o que o mundo espera de mim? Quem sou eu, quando estou completamente sozinho comigo? Que vibração está pulsando em mim agora? E o que ela diz sobre quem me tornei? Você já parou para se perguntar quantas vezes por dia você sente, sem perceber? Quantas vezes sua vibração muda ao longo do dia, não por uma escolha sua,
mas por absorver o que está ao redor. Uma palavra atravessada, um olhar indiferente, uma notícia ruim, um som que dispara uma memória antiga e pronto, seu estado muda. O humor desce, a esperança vacila e você nem se dá conta de que foi sequestrado emocionalmente por frequências que não são suas. Gurdjieff dizia que o homem não se lembra de si porque vive disperso, fragmentado, reagindo aos estímulos como uma máquina. E quando você vive assim, sem presença, sem direção, a sua vibração se torna uma folha ao vento, vai para onde o ambiente sopra. Você já notou isso em si mesmo? Está num bom dia, leve, produtivo, animado, mas aí cruza com alguém carregado, denso, pessimista, e aquilo te atinge de um jeito invisível. Minutos depois, sem entender porquê, você já está impaciente, distraído, sem energia. É como se tivesse absorvido o campo vibracional daquela pessoa. E de fato, absorveu, porque tudo emite frequência, e tudo influencia tudo. Já aconteceu com você de sair de um lugar se sentindo esgotado, mesmo sem ter feito nada físico? Ou de conversar com alguém por 5 minutos e se sentir drenado por horas? Ou ainda, já esteve ao lado de alguém que simplesmente te fez se sentir mais calmo, mais forte, mais claro, sem dizer uma palavra? Se alguma dessas situações te parece familiar, conte nos comentários. Você não está sozinho. Tudo isso se chama ressonância vibracional. É um processo natural, mas profundo. É quando duas frequências entram em sintonia e, sem esforço, uma influencia a outra. Imagine duas cordas afinadas na mesma nota. Se você toca uma, a outra vibra sozinha. Elas se encontram no invisível. Assim é o nosso campo energético. A nossa presença fala antes da nossa boca e sentimos isso mesmo sem entender. A pergunta que precisa ecoar agora é: quem tem influenciado a sua frequência? Será que você está, sem querer, permitindo que o mundo molde a sua energia? Será que sua vibração tem sido o reflexo dos outros ou a expressão da sua verdade mais profunda? A maioria das pessoas não faz ideia do quanto está sendo moldada a cada instante. Você assiste a um vídeo e sua vibração muda. Você lê um comentário tóxico e se fecha. Você escuta uma voz gentil e se abre. Você entra num ambiente escuro e se recolhe. Você recebe um elogio sincero e se expande. É sutil, mas constante. E se você não estiver desperto para isso, vai viver sendo moldado pelo mundo, em vez de moldar o seu mundo. Já se perguntou quantas decisões você tomou influenciado por um estado emocional que nem era seu? Quantos caminhos evitou porque absorveu o medo de alguém? Quantas ideias abandonou porque sentiu vergonha, que na verdade foi herdada de outros? Quantas vezes você se afastou da própria essência por estar vibrando numa frequência que não era sua, mas que você absorveu como se fosse? Essa reflexão pode doer, mas é necessária. Porque talvez grande parte da vida que você está vivendo hoje não tenha sido realmente escolhida por você, e sim construída sobre estados vibracionais que vieram de fora. Gurdjieff insistia na necessidade do choque consciente, um impacto interno que nos tira do torpor, da hipnose, da repetição. E talvez, neste exato momento, você esteja tendo esse choque, essa quebra, essa pausa em que a verdade começa a aparecer no espelho. Pare por um momento e observe como está a sua respiração agora. Qual a tensão que o seu corpo está segurando sem necessidade? Qual emoção te acompanha com mais frequência nos últimos dias? Respire, perceba, escute o seu campo. Ele fala com você o tempo todo, mas você talvez tenha esquecido como ouvir. E aqui está um ponto crucial. Você pode aprender a dominar a sua vibração. Não com rigidez, não com positivismo forçado, mas com consciência, com presença. Com escolhas pequenas, porém consistentes. Você pode blindar sua vibração, não para se isolar, mas para poder permanecer inteiro mesmo em meio ao caos.
Você pode se tornar aquele tipo raro de pessoa cuja presença eleva os outros, em vez de ser sugado por eles. Você pode ser a frequência mais alta do ambiente, mas isso exige treino, exige responsabilidade, exige vontade de não ser mais vítima das circunstâncias. Você está disposto? Está disposto a parar de repetir "foi culpa do outro"? Foi a energia daquele lugar? Foi aquela conversa? E começar a dizer: "Isso me tocou, mas eu escolho como responder"? Está disposto a parar de terceirizar sua vibração? É desafiador, mas profundamente libertador. Quando você começa a dominar sua frequência, algo muda dentro e fora. Pessoas que antes drenavam você começam a se afastar. Situações negativas perdem força sobre o seu humor. Pensamentos destrutivos aparecem, mas não permanecem. E então, você começa a construir um novo campo vibracional ao seu redor. Um campo que, de tão sólido, passa a atrair apenas o que está em sintonia. E é aqui que tudo começa a mudar. Você já pensou que as grandes oportunidades da sua vida não dependem apenas de preparo ou esforço, mas também da sua vibração? Que muitas portas se fecham, não por falta de mérito, mas porque sua frequência estava desalinhada com aquela realidade. Isso acontece o tempo todo. Um relacionamento saudável pode até surgir, mas se você estiver vibrando em insegurança, vai rejeitar sem perceber. Uma chance profissional pode bater à sua porta, mas se você estiver vibrando em autossabotagem, vai achar que não está pronto. A vida pode querer te entregar algo bom, mas se você estiver sintonizado na dor, vai sabotar. É por isso que não basta querer, é preciso ser. Não basta desejar paz, é preciso vibrar paz. Não basta pedir amor, é preciso sustentar amor. Não basta sonhar com prosperidade, é preciso abrir espaço vibracional para que ela se instale. E esse espaço não se cria com esforço cego. Ele nasce da escolha consciente de elevar a sua vibração. Você já decidiu qual é a sua frequência de agora em diante? Se essa pergunta te tocou, compartilhe comigo nos comentários. Escreva em uma frase o que você escolhe vibrar a partir de hoje. Dê nome ao seu campo. Declare com intenção. E permita que isso ecoe, dentro e fora. Porque a sua vibração é o seu campo de criação. E o mundo responde àquilo que você emite, sempre. Você sabia que 85% dos nossos pensamentos diários são repetidos do dia anterior? E que mais de 90% das nossas reações, sentimentos e decisões são movidos por padrões automáticos inconscientes? Pare um instante e reflita sobre isso. A maior parte do que você sente, acredita e escolhe hoje, não nasceu hoje. Você está, sem perceber, revivendo os mesmos estados emocionais de ontem, de anteontem, de uma vida inteira. Como se estivesse andando em círculos dentro de um campo vibracional que se repete sem pausa, sem questionamento, sem consciência. Isso significa que a sua realidade atual, suas experiências, seus relacionamentos, seus desafios, são o reflexo direto da frequência emocional que você tem sustentado por tempo demais. E sabe qual é o detalhe mais cruel disso? Você já se acostumou com esse padrão, acostumou-se com a ansiedade como companhia constante, com o medo como conselheiro silencioso, com a falta como horizonte, com o cansaço como identidade. E quanto mais o corpo se acostuma com essas vibrações, mais difícil parece sair delas. Porque o desconforto se torna normal, o peso se torna familiar, a dor vira lar. Mas e se eu te dissesse que isso não é o seu destino, é só o seu ponto de frequência atual? Existe uma escala, um mapa vibracional, um caminho invisível, mas real, de onde você está até onde você poderia estar. Essa escala foi revelada de forma surpreendente por David R. Hawkins, psiquiatra, estudioso da consciência e pesquisador das frequências humanas. Ele dedicou anos a medir,
através de métodos específicos, a vibração de estados emocionais e níveis de consciência. O resultado? Um gráfico simples, mas revolucionário. A escala de consciência de Hawkins mostra que sentimentos como vergonha e culpa vibram numa frequência extremamente baixa, por volta de 20 a 30 Hz. Apatia, desespero e tristeza vibram pouco acima. O medo vibra em torno de 100 Hz. A raiva em 150 Hz. E até aqui, tudo na vida parece travado. Saúde frágil, relacionamentos tóxicos, decisões confusas, percepção nublada. Mas algo muda radicalmente ao cruzarmos o ponto de 200 Hz. É a linha da coragem. Quando uma pessoa começa a vibrar em coragem, ela ativa uma mudança qualitativa em sua realidade. É como atravessar uma fronteira invisível, mas poderosa. Acima disso, vem a aceitação, a razão, o amor incondicional, 500 Hz, a alegria verdadeira, 540 Hz, a paz profunda, 600 Hz, e por fim, a iluminação espiritual, 700 plus Hz. Esses estados são raros, sim, mas absolutamente possíveis. Agora pense comigo, em que ponto você acha que está vibrando hoje? Não responda rápido, sinta. Quais são as emoções que mais ocupam o seu campo? Como você reage ao inesperado? Quais são os sentimentos que te acompanham quando está sozinho? Como você se sente quando ninguém está olhando? Se essas perguntas te incomodam, ótimo. É sinal de que você está começando a se ver por dentro. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Enquanto você vibrar abaixo da linha da coragem, sua vida continuará em modo de sobrevivência. Não porque você merece isso, mas porque o campo em que você vibra só permite experiências compatíveis com ele. Mas a boa notícia é que você pode escolher subir a qualquer momento. Com uma decisão, com um passo, com um despertar. E é nesse ponto que a história se transforma. Deixe-me te contar algo que aconteceu com um dos meus alunos. Um homem de 59 anos, chamado Marcos, empresário, bem-sucedido financeiramente, mas há anos vivia num estado vibracional denso, quase invisível. Culpa. Culpa por ter trabalhado demais e perdido a infância dos filhos. Culpa por ter sido emocionalmente ausente no casamento. Culpa por ter traído a si mesmo para agradar os outros. Por fora, um homem respeitado. Por dentro, uma alma sufocada. Ele vivia tentando compensar, ajudava financeiramente a todos, era generoso, presente, mas a vibração de culpa distorcia tudo. Nada era suficiente, nenhuma conquista era celebrada, nenhum elogio era absorvido. A culpa baixava sua frequência todos os dias, e isso o impedia de acessar amor, alegria, paz. Foi só quando ele entendeu, visceralmente, que culpa não é redenção, que começou a mudar. Porque culpa não corrige o passado, só prolonga o castigo. E o castigo, quando se torna rotina, paralisa. Hoje, Marcos vibra entre aceitação e amor. Ele mudou o tom de voz, mudou o olhar, mudou a energia que deixa no ambiente. E mais do que isso, mudou o que permite sentir. Deixou de punir a si mesmo, e isso salvou sua alma da estagnação. Você conhece alguém que vive na culpa, ou na vergonha, ou no medo constante? Talvez esse alguém seja você. E tudo bem, porque reconhecer onde se está é o primeiro passo para escolher para onde ir. Ninguém sobe uma escada vibracional com negação. A cura começa com honestidade, e honestidade começa com coragem. É por isso que a frequência da coragem é a virada. Coragem para dizer, eu estou cansado, eu me perdi, eu me saboto. Eu deixei de viver. Eu permiti que a vida me afastasse de mim, mas agora eu escolho voltar. Voltar para o centro, voltar para a frequência do amor, voltar para o silêncio que cura, voltar para a presença que sustenta, voltar para a vibração que é minha, não dos outros. E sabe por quê? Porque você ainda está vivo. E enquanto você estiver vivo, há tempo. Tempo de mudar, tempo de limpar, tempo de recomeçar.
Não é tarde demais. Nunca é tarde para vibrar diferente. Gurdjieff dizia que o maior privilégio do ser humano é a possibilidade de despertar. E o despertar não é uma luz que cai do céu. É uma escolha que nasce na escuridão. Um ato de coragem feito no meio do cansaço. Uma semente lançada dentro do caos. Você está disposto a plantar essa semente? Se algo dentro de você foi tocado por essas palavras, compartilhe comigo nos comentários. Que sentimento tem dominado sua vibração nos últimos dias? Que ponto dessa escala você acredita estar vivendo? O que você quer, de verdade, vibrar daqui para frente? Você não precisa ser refém do que sente. Você pode ser criador daquilo que escolhe sentir. E a mudança começa agora, aqui, no simples, porém profundo, ato de observar, de se lembrar, de se reerguer, porque a sua alma está viva e ela quer subir. Chega um momento na vida em que continuar no mesmo lugar se torna mais doloroso do que arriscar a mudança. Não falo aqui de mudar de cidade, de emprego ou de relacionamento. Falo da mudança mais profunda e talvez a mais difícil. Mudar o modo como você vibra. Mudar o modo como você vive por dentro. Porque, como você já sabe agora, tudo o que está ao seu redor é apenas um espelho do que você sustenta internamente. Você pode ter ignorado isso por muito tempo. Pode ter achado que os problemas vinham de fora, das pessoas, das circunstâncias, da sorte. Mas hoje, talvez pela primeira vez com plena clareza, você esteja vendo que o mundo apenas responde. Sempre respondeu. Não porque ele seja cruel, mas porque ele é exato. Ele apenas reflete o que você emana e faz isso com precisão matemática. É um entendimento duro de engolir, porque obriga você a abandonar as desculpas, obriga você a parar de apontar. E mais do que isso, obriga você a escolher. E essa escolha é onde começa tudo. Gurdjieff dizia que a evolução real começa quando o homem entende que ele é totalmente responsável por sua vida interior. E isso significa parar de esperar que algo ou alguém venha te resgatar. Significa deixar de viver como um efeito e começar a existir como uma causa. Se antes você achava que precisava ser salvo, agora entende que o Salvador que tanto esperava sempre foi você. Esse é o verdadeiro despertar, e é aqui que muitos desistem. Porque o despertar não traz de imediato conforto. Ele traz consciência, e consciência muitas vezes dói. Revela os padrões, ilumina os erros, expõe as zonas de fuga, e quando você começa a ver com clareza, não pode mais fingir que não vê. Você não pode mais se esconder atrás da culpa dos outros, nem pode mais se satisfazer com distrações vazias, nem pode mais se anestesiar com aquilo que antes bastava. A alma desperta exige verdade. E a verdade, quando acolhida com maturidade, se transforma em liberdade, não da noite para o dia, mas de instante em instante, de escolha em escolha, de frequência em frequência. Você não precisa atingir o estado de paz permanente agora. Não precisa vibrar em iluminação todos os dias. Isso seria uma cobrança irreal e até injusta. Mas você precisa começar a caminhar, precisa subir um degrau, precisa fazer diferente. E sabe por quê? Porque agora você sabe. Você sabe que vergonha, culpa, medo, raiva e apatia vibram baixo e drenam sua vida. Você sabe que coragem, aceitação, amor e alegria vibram alto e expandem sua existência. Você sabe que sua vibração pode mudar em minutos e que você tem esse poder em mãos. Você sabe que continuar no piloto automático é decidir pela repetição e que escolher conscientemente é decidir pela criação. Então, a pergunta agora não é mais se você pode mudar, mas se você vai. E essa pergunta é só sua. Você pode continuar reagindo, ou pode começar a ressoar. Pode continuar sendo moldado, ou pode começar a moldar. Pode continuar absorvendo as vibrações dos outros, ou pode começar a emanar a sua.
Isso exige firmeza, exige clareza, exige intenção. Exige que você se torne pouco a pouco senhor do seu campo, não como um guerreiro rígido, mas como um guardião amoroso. Como alguém que cuida da própria vibração, com a mesma dedicação com que se rega uma planta rara, uma flor que só floresce sob a luz certa. Porque a sua alma é assim. Ela floresce quando você vibra em verdade. Aos poucos, você vai perceber algo mágico acontecendo. Suas emoções ganham profundidade, mas perdem peso. Seus pensamentos se tornam mais silenciosos. Sua presença passa a tocar os outros sem esforço. E a vida começa a fluir, não porque tudo ficou perfeito, mas porque você se realinhou. E quem está alinhado encontra caminho até no caos. A sua vibração se torna um ímã, um campo coerente, um farol que atrai o que está pronto para te encontrar e repele o que não te serve mais. Você já sentiu esse vislumbre antes, talvez durante um momento de contemplação, uma música que te arrepiou, um pôr do sol que te silenciou, uma oração sincera, um encontro profundo. Esses momentos em que tudo parece se encaixar, em que o tempo desacelera, em que você sente, sem dúvida alguma, é aqui que eu deveria estar. Essa sensação não é fantasia, é o reflexo da sua vibração em harmonia com o seu propósito. E o propósito não é uma carreira, não é uma meta, não é um destino, é uma frequência. Você veio ao mundo para vibrar em um campo único, o seu. E toda vez que você trai esse campo, se moldando para caber, se reduzindo para agradar, se calando para sobreviver, você adoece. E tudo em sua volta adoece junto. Suas relações, sua criatividade, sua saúde, sua fé. Mas toda vez que você escolhe se lembrar, voltar, realinhar, tudo começa a curar. Esse é o momento de decisão. Não mais apenas sentir, não mais apenas refletir. Agora é hora de agir, de aplicar, de experimentar. Porque o saber que não se transforma em prática se torna peso, teórica liberdade que não liberta. É hora de assumir o papel de criador, de reprogramar sua frequência com intenção, presença e verdade. E se você chegou até aqui com o coração tocado, com o espírito desperto, com a mente em silêncio, então está pronto. Pronto para aprender, na próxima etapa, como mudar sua vibração de forma prática, simples e profunda, mesmo em meio ao caos. Como recomeçar do zero, com apenas uma escolha consciente. A escolha de vibrar diferente, de viver diferente, de ser quem você nasceu para ser. Você chegou até aqui, e isso por si só já é um sinal de que algo em você está pronto para mudar. Não apenas para entender, mas para se transformar. Porque o conhecimento, por mais revelador que seja, não cria movimento sozinho. Ele precisa encontrar espaço dentro de você. Precisa ser encarnado, precisa se tornar ação, ainda que pequena, ainda que silenciosa. É por isso que esta última parte não é um encerramento, é um começo. Agora que você compreendeu como a sua vibração constrói silenciosamente a realidade à sua volta, é hora de sair do plano do entendimento e entrar no plano da prática. Não para se tornar alguém perfeito, mas para se tornar alguém presente, alguém que sabe o que sente, alguém que escolhe o que quer expandir, alguém que decide qual mundo deseja alimentar. Esse plano não exige técnicas mirabolantes, nem fórmulas mágicas, mas exige comprometimento, verdade. E o desejo real de se lembrar de si, como dizia George Gurdjieff, porque quem se lembra de si muda o mundo onde está, sem precisar gritar. Então, respire fundo e permita que cada passo a seguir se transforme em uma escolha viva, uma prática vibracional, uma decisão espiritual. 1. Escute-se todos os dias, nem que seja por 2 minutos. Comece com algo simples. Pare tudo por 2 minutos. Apenas 2. Sem celular, sem estímulos. Apenas você e sua respiração.
Feche os olhos. Coloque as mãos sobre o peito e pergunte-se com honestidade: o que estou sentindo agora? Não tente corrigir, não tente justificar, apenas sinta. O autoconhecimento começa pelo reconhecimento. Quando você reconhece sua frequência sem julgamento, ela começa a se transformar, porque consciência muda tudo, e sentir com presença é um ato de coragem. 2. Use sua respiração como chave de reinício. Você não precisa esperar a meditação perfeita, nem o momento ideal. A qualquer instante do dia, em qualquer lugar, você pode se reconectar com sua frequência natural, apenas respirando conscientemente. Inspire contando até 4. Segure o ar por 2 segundos. Expire contando até 6. Faça isso 3 vezes, apenas 3, e observe o que muda. A respiração é um código secreto do corpo. Quando você respira com intenção, seu sistema nervoso desacelera, seu campo energético se acalma, sua vibração se eleva e você volta para si. 3. Escolha sua frequência todos os dias. Acordou? Antes de levantar da cama, escolha a frequência que quer sustentar naquele dia. Pode parecer simples, mas essa escolha muda o seu eixo interno. Diga mentalmente ou em voz alta: hoje eu escolho vibrar na paz. Hoje eu escolho vibrar na abundância. Hoje eu escolho vibrar no amor. Essa escolha é como um comando ao seu campo, uma programação sutil, mas real. Mesmo que o dia tente te puxar para baixo, você já terá definido o tom da sua vibração. 4. Cuide do que alimenta sua energia. Assim como você escolhe o que come, você também precisa escolher o que consome emocionalmente. Observe quais músicas você ouve com frequência, quais vozes ocupam seu dia, quais notícias você se permite absorver, quais ambientes você frequenta sem perceber o quanto drenam. Tudo isso entra em você e constrói sua frequência. Escolha com mais carinho, com mais presença, com mais critério. Gurdjieff ensinava que um dos maiores atos de liberdade é filtrar o que permitimos que entre em nossa consciência. O mundo é barulhento, sim, mas você pode escolher o silêncio, pode escolher o essencial, pode escolher aquilo que eleva e deixar o resto passar. 5. Pratique a gratidão como estado de ser, não como uma obrigação, não como uma lista, mas como uma vibração. A gratidão não é só um pensamento, é uma frequência que abre portas invisíveis. Todos os dias, ao final do dia, escreva ou diga em voz alta 3 coisas pelas quais se sente grato. Podem ser simples, podem parecer pequenas, mas o simples transforma. Quando você agradece, sua vibração sobe, seu coração se expande e a vida começa a te devolver mais motivos para agradecer. 6. Movimente-se com intenção. Corpo parado, energia parada. Corpo sem intenção, vibração confusa. Não se trata de malhar por estética, mas de se mover por vibração. Caminhe ouvindo uma música que eleve sua alma. Dance sem motivo, alongue-se pela manhã. Respire em movimento. Reconecte o corpo com a alma, porque o corpo é seu primeiro templo, seu primeiro campo. E quando você cuida dele, sua vibração agradece. 7. Nunca mais diga, eu sou assim. Você não é fixo, você não é rótulo, você não é sua dor, você é uma consciência em movimento. Cada vez que você diz, eu sou ansioso, eu sou desorganizado, eu sou explosivo, está cristalizando um estado vibracional como identidade. E isso é aprisionador. Ao invés disso, diga, eu estou aprendendo a me acalmar. Eu estou cultivando mais organização. Eu estou me tornando mais centrado. Fale consigo como quem cultiva, como quem orienta uma criança, como quem respeita o tempo do florescimento. 8. Escolha o amor como sua frequência padrão. Não o amor romântico, condicionado, idealizado,
mas o amor que aceita, o amor que observa sem julgamento, o amor que reconhece a dor do outro sem absorver, o amor que olha para si com compaixão, o amor que nutre sem se anular. Esse amor é a frequência mais alta que você pode sustentar. E é a frequência que cura, mesmo que a vida te desafie, mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que tudo ao redor grite, volte, recomece,